Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Cleiton, amigo de vocês, falando aqui da cidade de Xanxerê. Estamos mais um dia, mais uma reflexão, mais um devocional, né? Ontem a gente acabou não gravando. Até peço perdão para os irmãos amados que nos acompanham no canal. A minha esposa não estava muito bem de saúde, estava com dor de cabeça, enxaqueca, e eu fiquei com ela, cuidando dela, fui comprar remédio na farmácia, no plantão, e a gente acabou não conseguindo, né, gravar o nosso devocional. Eu paro qualquer coisa, querido, por causa da minha esposa. Eu paro qualquer agenda, eu paro qualquer compromisso, porque não há nada mais importante na minha vida do que ela, tá? Tirando Jesus, a minha esposa é a segunda coisa mais importante da minha vida e vai ser sempre assim. Amém? Mas eu espero que você hoje receba essa palavra, eu acredito que Deus quis assim, e vai ser maravilhoso as pérolas que serão lançadas na sua vida hoje através dessa palavra. Amém? Então, nós vamos dar sequência, né, na carta de João, capítulo 3, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o final do capítulo 2, que é o versículo 28, para a gente dar sequência, porque o título dessa mensagem na minha Bíblia é muito espiritual. Eu não leio muito sobre os títulos, porque às vezes o título ele mascara algumas coisas e às vezes ele interrompe da interpretação que o Espírito Santo queira, da revelação verdadeira. Mas esse título é um título muito legal, porque ele diz assim, os filhos de Deus. E eu acho que não tinha título melhor, né, para minha versão da Bíblia, está escrito assim, fosse escrito, né, esse título, os filhos de Deus. Então, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 28. Olha só o que está escrito lá. E agora, filhinhos, permanecei nele, né? Olha aqui, ó. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que também nele se manifestar, possamos ter confiança. Quando ele se manifestar, possamos ter confiança e não sejamos envergonhados diante dele e da sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Então, querido, a primeira coisa que nós podemos aprender, que nós podemos ver aqui, que a Bíblia está nos ensinando, é que os filhos de Deus, eles praticam justiça. A Bíblia fala que aquele que está nascido nele, enraizado nele, dando frutos, eles praticam frutos de justiça. E qual que é essa justiça, querida? A justiça que a palavra de Deus nos proporciona e nos ensina. Porque muitas vezes a justiça desse mundo ela é uma injustiça corrupta. Ela é uma justiça que foi afetada pela humanidade, é uma justiça que não é a justiça de Deus, né? Mas a justiça dele é maravilhosa. E se tem uma coisa que Deus é, que ele é justo. Você pode ter passado por uma situação que você sofreu uma injustiça, né, na sua vida, ou que você cometeu injustiça na vida das outras pessoas. Então, a notícia que eu quero te dar é que Deus é justo e que a vida é uma semeadura. Então, se você planta, querido, coisas boas, né, você vai colher coisas boas. Se você planta coisas más na vida das pessoas, a colheita é garantida. Hoje eu peguei uns pezinhos de tomate, de alface para plantar na minha horta amanhã. E eu vou colher tomate, vou colher alface, vou colher almeirão, né? Daqui a uns 30 dias, 40 dias, eu faço com adubo orgânico, demora um pouco para ter mais qualidade. E uma das coisas que a gente aprende no Evangelho é que Deus não está com pressa, Deus não está atrasado, porque as coisas de Deus elas têm qualidade, elas têm que ter qualidade. Eu não me espanto com grandes booms de igreja, com grandes booms de pregador. Eu fico admirado com as pessoas que têm permanência no Senhor. Com pessoas que hoje elas estão firmes no Senhor, ano que vem elas continuarão, daqui 5 anos, daqui 10 anos elas continuam firmes na rocha. Essas são pessoas que o Senhor tem prazer de usar. Amém? Então, aqui ele está falando sobre justiça, voltando ao texto, né? Falando sobre justiça, que os justos, eles praticam justiça e eles são filhos de Deus. Contemple que tipo de amor o Pai contempla, então admire, né? Que tipo de amor o Pai nos ortogou. Ortogou é entregou, né?
que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, aquele que pratica a justiça passa de ser chamado de criatura, passa de criatura a ser chamado filho de Deus. Essa é uma revelação maravilhosa, querido. Porque o que o Senhor fez por mim e por você fez nos assentar à mesa com Cristo. E a Bíblia fala que o próprio Cristo vai nos servir. Então somos co-herdeiros do reino. Depois desse mundo, depois que Jesus voltar, querido, haverá um reino estabelecido. E o rei vai ser o próprio Jesus que vai governar a terra. Então, dentro desse reino, o que eu e você fazemos aqui, nós vamos estar estabelecendo o nosso galardão, que será entregue a nossa herança após a vinda de Jesus Cristo. Então, essa é uma realidade muito importante que pode nos fazer refletir em muitas coisas. Vamos ler então, continuar agora no versículo 2 do capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. Então aqui a Bíblia está dizendo que quando Jesus vir, nós vamos ser semelhantes a ele. Porque nós vimos Jesus de carne, de osso, caminhando nessa terra, sendo humilhado, sendo cuspido, sendo maltratado, sendo crucificado. A Bíblia vai falar que ele se esvaziou, né, assumindo forma humana, né, compadecendo, vivendo nesse mundo de pecados e aceitando a morte e morte de cruz. Então o Evangelho de Paulo fala isso, né? Então, que Jesus ele se esvaziou, então ele largou da onipotência, da onipresença, né? Ele estava num lugar só, ele largou da onisciência, para viver como nós, seres humanos normais. Para quê? Para nos dizer que eu e você, nós também conseguiríamos, se nós buscássemos o Espírito Santo. A única diferença que Jesus era de todas as pessoas que passaram na terra até ele é que ele era cheio do Espírito Santo. Não era apenas uma manifestação. Ele era cheio e ele não cometeu o pecado. Então, mas ele veio para dizer para mim e para você, pessoas normais, que nós também podemos conseguir e conseguiremos em nome de Jesus. Porque o pecado não faz mais ação em nós, porque nós temos Jesus e nós temos o Espírito Santo. Amém? Olha o 4. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Meu Deus, e vós sabeis que ele foi manifestado para carregar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, não tem pecado em Jesus. Isso nós já discutimos, já conversamos em outros devocionais. Jesus nunca pecou. Jesus foi o único justo. Jesus, a pessoa de Jesus é a pessoa que ele manifestou aqui na terra sem pecado. E o sangue de Jesus sem pecado cobre o meu e cobre o teu pecado. Porque nós somos pecadores, pecamos todos os dias. Porém, a Bíblia está falando que quem comete pecado também transgride a lei. Então, o pecado, né, ele tem que ser algo que seja um deslize na vida do cristão. Tem que ser algo que seja um acaso. Eu acabei desviando aqui, acabei acontecendo ali, mas acabou, né, sendo pecado. Mas assim, não uma iniquidade, que a pessoa peca porque quer, né? Peca porque tem vontade, peca porque fez algo que desagrada a Deus, mesmo sabendo que desagrada a Deus. Isso é iniquidade, querido. E aí a Bíblia fala que Deus ele trata a iniquidade de uma outra forma. A Bíblia fala que Deus trata a iniquidade com justiça, porque Deus é justo. Então ele vai olhar a palavra, ele vai saber, né, sobre a nossa iniquidade, sobre a nossa transgressão e vai julgar conforme a palavra. Se você sabe e você comete pecado, você vai ser julgado pela palavra. E conforme a teu julgamento, você vai receber a justiça que você mesmo plantou, né? Você vai receber o teu plantio, porque a vida é uma semeadura. Você escolhe o que você planta, mas você não escolhe o que você colhe, porque você já escolheu não plantar.
eu tenho umas mudinhas de tomate, de alface, de almeirão, de chicória para plantar na minha horta amanhã. Só que eu decidi escolher o que eu vou plantar e automaticamente eu vou colher tomate, alface, chicória daqui 40, daqui 50 dias, né? Mas eu escolhi plantar isso. Então, não é uma coisa que eu fiz. Se eu tivesse plantado milho, feijão, eu vou colher milho, eu vou colher feijão, né? Tem alguém aqui em casa e o pessoal não está escutando. Pessoal, desculpa, tá, do vídeo, mas acho que daqui um pouco a minha esposa já consegue abrir a porta. Eu acho que ela não tá ali na cozinha. Só um minuto, tá? O pessoal acho que chegou aqui em casa visita, tá? Eu tô aqui gravando na minha salinha aqui, mas a campainha tá aqui na garagem, né? Bem pertinho aqui, daí escuta. Bom? 8. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então o primeiro que pecou foi o Satanás. E aquele que comete pecado, ele está nas mãos de Satanás. Ele escolheu estar no mesmo reino de Satanás, né? Então, isso, querido, é algo terrível na vida da pessoa. Quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, ou Jesus voltar, né? Eu acredito que eu não vou provar a morte, eu vou ver Jesus voltando no céu e glória a Deus, vai ser o dia mais maravilhoso da vida de todo cristão. Nós vamos abrir os nossos olhos ou com Jesus, com o corpo, com a nossa alma, se for quando Jesus voltar com o nosso corpo glorificado, ou nós vamos abrir os nossos olhos no inferno com o diabo. E quem faz essa decisão é eu e é você. Então nós, né, que decidimos estar ou com Cristo, ou decidimos estar com Deus, ou com Satanás, né? Porque quem está com Cristo automaticamente está com Deus e no seu reino. E quem está com Satanás, ele vai pro lago de fogo junto com o Satanás. Olha só, esse versículo B do versículo 8 é um dos versículos mais top da Bíblia no meu entendimento. Assim, fora Jesus falou que estava consumado, né, e que ele é o amor, tinha morrido por nós, esse versículo é transformador. Ele vai falar assim: para este propósito que o Filho de Deus foi manifesto. 2 pontos, o que quer dizer? Qual que é o propósito? Para que pudesse destruir as obras do diabo. Então, o que Jesus fez para destruir as obras do diabo? Quando você dá legalidade para Jesus a vir na tua vida, você entrega a tua vida a Ele, mas entrega e não toma as rédeas da tua vida de novo, entrega. E eu digo para você que é difícil, porque eu já peguei as rédeas da minha vida muitas vezes de novo e me arrebentei ali na frente. E aí precisei voltar, pedir perdão, pedir para Jesus tomar conta de novo. E hoje, assim, eu tenho orado muito para que eu não tome as rédeas da minha vida de novo, porque todas as vezes que eu tomei, eu me arrependi. Então, ele destrona as obras do diabo na sua vida, que Adão entregou lá no começo, a nossa forma ficou com essa forma de pecado, mas Jesus veio para dar uma outra forma, que é a forma de santidade. Amém? Vamos ler até aqui. Amanhã nós damos sequência no capítulo 3, porque tem muita coisa, é muito denso. Eu tentei ser o mais rápido, o resumo do resumo, né? Mas 14 minutos não posso passar disso, senão fica muito extenso para você também nos acompanhar todos os dias. Deus abençoe você, que você seja iluminado por essa palavra e que você se torne filho de Deus. Filho de Deus, é isso que eu declaro na sua vida. Amém? Até amanhã nós conversamos mais sobre esse assunto. Deus abençoe!